Oi. Agradecemos e nesse momento convidamos o presidente... O presidente do INPI, o presidente e a vice-presidente do Fortec e a coordenadora nacional da Academia do Profinit para realizarmos também o registro desse momento do apoio mútuo na interlocução entre Obrigado aos senhores. São mais 5 anos acordados e essa parceria só fortalece. Nesse momento, senhoras e senhores, convidamos a Estrada Sul. Reiteramos o convite a estar aqui no palco para a palestra magna em nosso evento, o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, Dr. Carlos Augusto Grabois Gadelha, por gentileza, para a palestra importante em nosso evento nesta tarde. Por gentileza, doutor. Uma salva de palmas, por gentileza. Esse aqui tá bem? Tá bem? Esse púlpito aqui é um pouquinho estranho. Ficou muito de cima para baixo, né? Eu não gosto de conversar assim não, mas na horizontal. Gente, deixa eu primeiro começar com um estímulo, 2 estímulos para vocês. Primeiro, não vou falar muito, tá bom? Vai ser algo enxuto, vou tentar ir direto ao ponto. Carla, vou deixar meu celular aqui, não pode deixar como eu esqueci no avião o material. O segundo, que eu passei ali na porta, tem um coquetel bastante bacana aqui depois, tá? Dizem que tem surpresa, Gesil me falou que tem coisas boas. Eu até sugeri que eles fechassem a porta para continuar geladinho como é que tá, né? E, gente, eu quero falar da enorme satisfação. Eu quero, além de saudar novamente o Gesil, quero saudar a Jaqueline, que está aqui presente, que eu sei o trabalho que dá a fazer e organizar esses eventos, e por trás de você tem toda uma equipe, que eu queria saudar toda a equipe, né? Não estou aqui como eu falei, eu perdi a nominato, eu queria saudar todo mundo que está aqui, importante aqui nessa mesa, mas aí nesse evento, na abertura. Mas eu já queria dizer que eu vou dialogar um pouquinho, eu fiquei ali observando. Epaminondas está aí? Cadê Epaminondas? Já foi Epaminondas? Já está no coquetel? Pega o Epaminondas lá, hein? Que ele veio com aquele mito aquela história, né, da Alice, e que é mais ou menos aonde eu vou me situar aqui nessa conversa com vocês, tá? Eu acho que seria completamente infrutífero ou não útil, né? Acho que a gente tem que, antes de tudo, ser útil, né? Assim, não vir aqui com muito prazer, muita satisfação. Até gostaria de ficar mais, né? Eu já vou ter que voltar hoje à noite. Mas se eu falasse que é o quê? Que é o NIT, qual é o papel do NIT, como é que a gente organiza o NIT,
Assim, eu estaria falando, né, tipo, para quem já conhece, é, talvez na busca de um reconhecimento rápido e de uma identidade, né? Mas eu estou aqui para provocar. Assim, eu estou aqui porque eu quero dizer o que pode ser, né? O que se coloca como desafio na sociedade contemporânea, né? Para que a gente faça a inovação chegar a quem precisa, né? Não vou, mas eu vou fazer aquelas ressalvas iniciais. Me daria o maior prazer. Aliás, se quiserem que tenha um tempinho para uma conversa, se eu prometer, se eu conseguir ficar no tempo que eu estou pensando, um tempo curto, eventualmente pode. Não estava previsto, não, mas se tiver algum espaço para diálogo, a gente pode ter. Mas eu também não vou ficar falando da saúde, sequer especificamente dos programas. Poderia ser uma outra intervenção, uma outra conversa do Ministério da Saúde, na ciência, tecnologia, inovação. Também não vou falar da longa trajetória na Fundação Oswaldo Cruz. Tem várias pessoas aqui presentes que eu também não vou nomear para não cometer injustiças, né? Mas a Fiocruz está em peso aqui. Aliás, uma colega falou para mim, lembrou aqui antes de eu subir, que a Fiocruz é sócia fundadora do Fortec, né? Então isso é bem... Você que me falou. Me lembrou aqui, obrigado. Que esse negócio aqui a gente tem que, né? Obrigado. Não, mas eu estou bem, eu gosto da folhinha. Eu gosto da folhinha, estou bem, é mais charme, não mantém. Então, assim, porque eu vou dar uma olhadinha aqui no meu roteiro também, me ajuda, né? Então, aí vocês vão dizer, pô, ele falou que não vai falar da saúde, ele não vai falar do Nietzsche, ele não vai falar da Fiocruz. Que raio que ele vai falar, né? Eu vou falar sobre o tema que está aqui, né? Cadê o tema? Inovação para o desenvolvimento sustentável, tá? E aí eu vou trazer mais a minha bagagem, se é que é relevante, espero que seja, de alguém que estuda a vida toda o tema da inovação. A relação, eu tenho uma disciplina que é desenvolvimento, saúde e inovação. Eu vou trazer o desenvolvimento e inovação, ela só aterriza na saúde no final. Até queria muito voltar a dar a disciplina clássica do acadêmico, e que hoje em dia, com as tecnologias remotas, dá para a gente ter uma participação bem mais ampla, tem sido muito gratificante. Mas eu vou, na verdade, voltar à questão lá do Epaminondas, né? Assim, afinal, para que inovação? Qual é a razão de ser dos Nietzsche, né? Para que os Nietzsche, né? Eu já li artigo, não tomem como ofensa, porque eu entrei na área pública num equivalente a um Nietzsche, né? Na verdade, era o núcleo da presidência, não tinha esse nome, mas era... Né, quando eu comecei a conversar sobre patente na Fiocruz, o pesquisador falou, cruz credo, lá veio um homem do mercado, que não sei o que, deixa eu me esconder dele aqui, né? Depois ele até virou presidente da Fiocruz, foi o Eloy Garcia e tal. Ele tinha feito uma mamadeira para barbeiro, né? E a gente falou, vamos patentear esse bicho aí, né? Vamos patentear, que isso é importante. E lá vem, né? Havia uma desconfiança, a área social com muita... Então, mas havia autores, né? Só para não dizer que para eu dar referências, Giovanni Dose, né? Um grande autor, Nelson Peteriano, né? Que em algum momento falou que os núcleos de inovação tecnológica da Europa, não estavam falando do Brasil, talvez a principal razão de ser fosse reproduzir a eles mesmos. Tá? Como é que eles podiam... E eu sou adepto, tá? Eu não faria como é que é? A ingratidão, não sei, a não gentileza, não sei como eu falo, de chegar aqui no evento e dizer, não, Nietzsche. Não, mas havia assim, qual é a razão de ser?
né? Para que a gente trabalha? Qual é? E talvez a grande tese que eu quero lançar aqui é como é que a gente vai. Pena que a nossa reitora foi embora, porque eu queria falar para ela também, né? Como é que a gente vai além do Nietzsche? Como é que a política de inovação ela se solda na política maior das instituições e do país? Ou então, por que vocês chamaram de desenvolvimento sustentável? Ah, não, vamos tirar a tecnologia da brasileira, vamos lá pular o Vale da Morte, né? Vale da Morte, vamos pula o Vale da Morte, pula o Vale da Morte. Pular o Vale da Morte para quê? O que tem do outro lado do Vale da Morte? Né? Qual é a nossa... Então, eu vou tentar provocar um pouco, até aproveitar que eu perdi todos os meus papéis, então vou ficar totalmente livre, eu gosto mais assim, para dizer a verdade, para falar... mas eu estudo bastante, estudei pra caramba, né? Fiquei lendo, é maravilhoso, gente. É um trabalho de estatística do IBGE, que as estatísticas do século XX, que mostra toda a transformação que o Brasil passou, e a abertura desse livro do IBGE, eu estava presente lá, a gente viu o Celso Furtado na primeira fila, e lembrei disso para vir para cá, né? Lançando e mostrando o que o Brasil tinha mudado no século XX. Um país rural tinha se tornado urbano, um país agrícola tinha se tornado um país industrial, um país que não tinha instituições de ciência e tecnologia, tinha um sistema nacional de ciência e tecnologia. A inovação veio depois, não se usava, embora a publicação de 2007 já estava se usando inovação. Um país que não tinha Petrobras, não tinha Embraer, não tinha CNPq, não tinha CAPES. E mostra, gente, um país que 10% da população era urbana. Em 1940, já pulei tudo que eu... Mesma cola que eu fiz, a cola da cola, já estou pulando aqui. Em 1940, 30% da população era urbana. Em 30 anos, de 1940... para 1970, sai de 30% para 60% da população urbana e hoje é quase 90% da população urbana no Brasil, onde a novidade são as médias cidades e não mais as grandes cidades. Aliás, Campo Grande. Né? Como a gente está aqui, talvez Rondonópolis, eu não conheço, só até fiquei curioso, né, de conhecer. Tá? Então, assim, vou usando o jargão, quem é de Nietzsche tem que saber quem é Schumpeter, né? Então vou poder usar aqui, tá? Foi um verdadeiro processo schumpeteriano de destruição criadora. O país foi destruído e reconstruído em um século, né? Que foi o século aonde ele sai... Oh, meu Deus, estou pulando, depois eu volto. Né? Aonde ele sai de uma economia colonial, depois se torna, isso já no século XIX, né? Mas no final do século XIX, ele se torna uma economia capitalista, quando o trabalho assalariado é introduzido no Brasil e você abole a escravidão. Gente, isso tudo é inovação, tá? A inovação não é o que está no laboratório e que é patenteado, são cirurgias no sistema produtivo. A inovação, rigorosamente, é a criação de espaços econômicos que não existiam antes. A gente estava criando um novo país. A gente estava passando por uma cirurgia no sistema produtivo, social, institucional. Ou a gente acha que inovação é um artefato apenas? A patente, aliás, como disse o nosso presidente aqui, né, ela é um meio, ela é um instrumento, mas a inovação e a transformação ela está muito além, que pode ser favorecida ou não, né, por ter. Né? E, aliás, eu queria dizer que sobre de indicadores aí recentes do NPI que está evoluindo, né, assim, mas que jamais podemos reduzir esse processo de mudança. Então, lá atrás, né, olha só, em 1888, nasce a economia capitalista no Brasil, quando a escravidão é abolida, né? Vamos entrar agora no dia 20, né? Até a gente tem controvérsias, né? Diversas controvérsias, mas meu aniversário é 13 de maio, mas eu estou comemorando dia 20, tá? Assim, dia 20 agora, não é isso? Dia 20 de novembro, né? Dia 20 de novembro, né? O dia da consciência negra, não é isso? Que eu acho que é mais adequado. Eu abri mão, né,
Eu era tão orgulhoso lá do 13 de maio, do meu aniversário e tal, mas o dia 20 eu acho que tem todo um significado aí importante para o Brasil. Mas o Brasil se torna uma economia capitalista, olha só, como é que você estrutura grandes complexos econômicos? Oh, meu Deus, jurei que ia falar pouco, mas eu vou falar pouco. Você estrutura grandes complexos econômicos que começam a gerar o que é uma economia nacional. O primeiro deles, aliás, é outra indelicadeza que eu não faria aqui, eu não viria a Mato Grosso para simplesmente ficar satanizando o agronegócio. É como é que a gente pensa o novo agronegócio dentro de uma nova estrutura econômica do país. Né? É isso que a gente tem que pensar. Mas também não pensar que a gente vai voltar a ser uma grande fazenda. Não é esse o nosso destino histórico. Não é essa a nossa tarefa. Não é essa a nossa missão. Né? E ali o complexo cafeeiro, ele deu origem à industrialização de São Paulo e à concentração industrial em São Paulo, gerando demanda por alimentos, por máquinas agrícolas. A economia nacional começa a se constituir, a economia capitalista nacional começa a se constituir num processo schumpeteriano profundo de transformação produtiva e tecnológica que representava o Brasil superando duas condições. Com um monte de problema que estão até hoje, tá? Desigualdade, pobreza, fome, mas superando duas condições. Se tornando uma economia nacional. Você sabe o que era o pacto colonial que existia antes de ter uma economia nacional? O Brasil era proibido de ter moeda, era proibido de ter indústria e era proibido de ter universidade. Acho que seria proibido de ter Nietzsche também. Acho que seria proibido de ter Nietzsche também, com certeza, né? Ou seja, era o Brasil se tornando uma nação, virando uma economia capitalista e começando a sair de uma lógica de enclave. Né? Era o enclave do açúcar, era o enclave do ouro. Né? Hoje podemos falar de diversos outros enclaves distribuídos no território nacional, mas que não tinham poder de alavancar a transformação produtiva, tecnológica, que rigorosamente é a inovação. Né? Onde uma série... Eu estava pegando com a Carla no avião, coitado, sentou do meu lado, ela achou que eu que não ia gostar, fiquei pedindo um monte de dado para ela, e agora avião tem internet, né? INPI criado em 1970, para não errar. Enfim, 1970. BNDES 52. Petrobras, Eletrobras nos anos 50. Olha só, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, criado em 1930, aliás, logo em 1930, quando o Vargas começa. Então a gente tem essa transformação inicial, vocês vão ver onde eu vou chegar, tá? Não pensem que eu estou viajando não, tá? Eu vou chegar aqui, na quarta revolução tecnológica e no Nietzsche. Juro que vou chegar. Aguardem. Aguardem. Tá? Em 30, no período 30-80, o Brasil passa por uma nova cirurgia, por uma nova transformação, se tornando um capitalismo industrial. A gente não tinha indústria pesada, não tinha bens de consumo durável, não tinha automóvel, não tinha aço, não tinha química de base, biotecnologia nem no máximo para fazer pão. No máximo para fazer pão, e provavelmente o fermento talvez fosse importado. Né? Nesse momento, olha só, cria-se em 1950, não vou dar as datas exatas, gente, que na minha cola melhor estava tudo exatinho, cria-se o Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq e CAPES, por volta de 1950, se é que não foi 1950, dando origem, aliás, isso é uma riqueza do Brasil, imensa no contexto latino-americano, pelo menos, de ter um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, e hoje a gente pode agregar a palavra inovação. Então, acho que, olha as transformações profundas, né? Um país que se torna capitalista e se torna uma economia nacional. Passa a ter moeda, passa a ter um Estado, passa a ter na agricultura
Eu tinha levantado isso, né? O Instituto, como é que chama o Instituto de Campinas? O Instituto Agronômico de Campinas, né? O Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que lá na frente deu origem à Embrapa, sustentando, né? Até para mostrar, até a gente dessatanizar o café, né? Assim, porque o café em bases de uma economia capitalista foi uma porta de entrada em que pese todo o seu contexto social, de exclusão, etc, associado, que, aliás, não superou. Eu vou ler depois umas citações aqui. Eu gostei, o pessoal agora está usando o celular, hoje pela primeira, não, acho que a segunda vez eu vou usar aqui para ler umas citações do Celso Furtado também no celular, né? E aí, gente, eu volto falando de Celso Furtado, da nossa visão, o que é desenvolvimento, né? E a definição mais clássica que eu gosto faz 50 anos. É a definição de Celso Furtado no livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Ele fala, né, que o desenvolvimento é um processo de transformação social, voltado para atender às necessidades humanas, aonde o principal fator, 50 anos atrás, é a inovação tecnológica. É a inovação tecnológica. 50 anos atrás. Por isso que a gente, né, não ganhou o prêmio Nobel, porque a gente está num sistema centro-periferia, só ganha prêmio Nobel alguns, né? Mas, enfim. E num outro texto do Celso Furtado, ele fala, não cabe ao Brasil reproduzir o padrão produtivo e de consumo dos países mais desenvolvidos, porque isto é insustentável para o planeta e para o meio ambiente. Eu tenho uma citação imensa do Celso Furtado, que eu uso nos meus cursos, disciplinas, colocando, então, no desenvolvimento, que é um processo de transformação social, não é apenas técnica. Meu orientador, Fábio Weber, não sei porque eu lembrei dele agora, faleceu há um tempo já, falava, foi quem trouxe a literatura dos líderes, né, junto com Luciano Coutinho e com outros, mas que trouxe a literatura da inovação para o Brasil, José Cassolato, posso citar vários, mas ele era uma das lideranças. E ele falou, o mais difícil da inovação não é a técnica, é como você supera os interesses que estão arraigados na estrutura produtiva do passado. É isto que dificulta você ter incentivo que não seja o incentivo que reproduz o passado e não o incentivo que recria o futuro. Então, a inovação aparece como um processo de transformação social. Olha a pista que eu já estou dando para os Nietzsche. Vão tratar a inovação como técnica apenas? Será que vamos continuar com mega esforços e casos piloto que transformam e que chegam e meritórios e que transformam a sociedade, a economia nacional? É um processo que envolve necessidades humanas, ou seja, e aí eu acho que há uma politização no sentido bom do termo, né? A gente tem que dizer no sentido bom do termo, é quase ridículo. O compromisso com a ciência é um compromisso político, não é um compromisso que cai do céu. Ou a gente não aprendeu isso, né? Então, aonde ele coloca, né, as necessidades humanas, ou seja, para que eu estou inovando? Quem vem da saúde tem que se perguntar isso o tempo todo. Vacina? Para quem? Quem fez a vacina? Quem domina a tecnologia? Quem garante que não vai faltar IFA 95% de dependência externa de insumo farmacêutico ativo no Brasil? Como é que vai ter acesso universal à saúde? Que não seja um bem-estar de joelho. E como é que o Nietzsche pode não considerar isto? No seu mapa estratégico e na sua atuação, que deve estar além do Nietzsche. O Nietzsche eu vejo o Nietzsche como uma semente de transformação, de puxar. Enquanto o Nietzsche for só Nietzsche, será pequeno e vai estar na sala dos fundos. Para o Nietzsche ser grandioso, ele tem que estar no coração dos dirigentes maiores das instituições. E talvez da própria República. Senão vai estar na salinha. Tá? Eu tenho um estilo assim, tá, gente? Mas eu não vou mudar agora, não.
Bom, e aí, né? Então hoje não dá para falar em desenvolvimento sem falar necessidade humana, transformação social, a questão ambiental e a questão da inovação como um meio e não como um fim último, a inovação pela inovação. Né? Então, eu acho que isso aqui é muito marcante, né, no que eu queria dizer. Então, o Brasil, né, assim, ele passa por um período de uma profunda transformação, um processo de destruição criadora, né, schumpeteriano típico, né. Só para pegar na saúde, nós tínhamos boticas, em 10 anos foram todas destruídas, e nasce a moderna indústria farmacêutica em 10 anos. Nada do passado era... Tudo que é sólido desmanchava no ar. Tudo que é sólido desmanchava no ar. Né? A química, o automóvel. Né? Hoje em dia, esse bicho, né? Como vivemos sem ele? Há 10 anos, talvez a gente... Né? Acho que, né? Só que este processo de transformação, ele gerou, ao mesmo tempo, um profundo desencanto. Nós não entregamos, e isso é um problema mundial, leiam o filósofo Habermas, é um problema mundial em que as energias colocadas na modernidade foram frustradas. O que era estado de bem-estar começou a ser visto como burocracia. O que era planejamento começou a ser visto como uma máquina pesada que tinha que submeter as pessoas. Quem não viu aquele filme da Daniel Blake? Né? Da pessoa na fila do National Health System, desesperado para provar que ele era velho, que ele estava doente, e ele acabou morrendo. Né? As utopias de igualdade, de uma sociedade mais livre, de participação. E Celso Furtado, de novo aqui agora eu vou citar ele, né? E texto antigo, logicamente, né? Já faleceu há algumas décadas, né? O desenvolvimento no Brasil hoje em dia é essencialmente solucionar o problema social. Esse é o desenvolvimento sustentável. Eu não estou mudando, tá? Está entre aspas. Esse é o desenvolvimento sustentável. Nessa entrevista dos 20 anos oh meu Deus, estatística do século XX, publicação do IBGE. Tá? Entrevista que ele deu. Não basta apenas aumentar o produto. Depois de ter assistido a tantos anos de transformação, creio que esse é o problema mais grave do Brasil. O problema social, que é desenvolvimento sustentável. Todos percebemos que um país pode crescer muito, como o Brasil cresceu e continuar subdesenvolvido. Ele falando do século XX. Por que o Brasil não reduziu o subdesenvolvimento se o seu PIB cresceu 100 vezes no século XX? Alguns países podem ter crescimento econômico a partir dos produtos primários. Terão aumento de renda, o qual poderá ser apropriado por uma minoria, por uma elite que adota, então, padrões de consumo e formas de viver típicas dos países mais ricos e totalmente incompatíveis com o nível de renda do próprio país. Este país crescerá economicamente, mas não se transformará. Ao contrário, se deformará. Né? Então, a gente coloca o desenvolvimento, e aí eu acho que abre uma avenida, e eu vou falar agora da Revolução 4.0, tá? Abre uma avenida para a gente dizer o seguinte, aqui viemos. Grande parte dos NITs que estão aqui, mas eu acho que isso vale também para o setor privado. Aliás, eu acho que a pandemia da Covid mostrou como a gente está numa coletividade. Né? Só para dar um exemplo, eu aprendi isso há pouco tempo. Né? Eu sou economista e fico aprendendo do pessoal da biologia. O pessoal da biologia que estuda envelhecimento. Você sabia que pessoas saudáveis, que vivem em coletividades pouco saudáveis,